Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, é preciso que agradeçamos a Deus pela vida, agradeçamos a Deus por este corpo físico, agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo, nos auxiliar nessa nossa jornada. Jesus veio à Terra e nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. E é com satisfação imensa que aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado do seu Evangelho à luz da doutrina espírita. É com satisfação que aqui nos encontramos e abraçamos fraternalmente a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, em nome dos espíritos amigos, aos quais nos dirigimos também fraternalmente agradecidos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória, em nome do Cristo nosso Senhor. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, sejam todas bem-vindas, minhas irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez, neste momento, para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais um estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos. Mais uma questão estudaremos neste momento, questão de O Livro dos Espíritos, este estudo combinado de O Livro dos Espíritos com filosofia espírita. O Livro dos Espíritos, organizado por Allan Kardec ou pelo professor Rivaio, e filosofia espírita pelo espírito Miramês através da mediunidade de João Nunes Maia. E neste momento, conforme havíamos informado no nosso último encontro, neste momento iniciaremos um estudo novo, um assunto novo, um capítulo novo de O Livro dos Espíritos. Iniciaremos o 7º capítulo do livro 2º. E este 7º capítulo de O Livro 2º tem como título Retorno à Vida Corporal. No nosso último encontro, nós concluímos os estudos do capítulo 6º. Capítulo 6º, que tem como título Vida Espírita. E o capítulo 6º, ele é um capítulo bastante extenso, que teve início na questão número 223 e foi até a questão 328. Mais de 100 questões nós estudamos neste capítulo 6º, acerca da vida no mundo espiritual. Agora, neste momento, iniciaremos o estudo acerca do retorno do espírito à vida corporal. E este capítulo 7º, ele é composto por 70 questões.
iniciando na questão de número 330 e se encerra com a questão 399. E dentro deste capítulo, acerca do retorno à vida espiritual, trataremos sobre diversos assuntos dentro deste mesmo assunto da vida corporal. E iniciaremos hoje com a questão 330, que é a primeira questão do capítulo número 7, bem como a primeira questão do subitem, que trata acerca dos prelúdios do retorno, ou seja, aquele prenúncio, aquele sinal de que o espírito está prestes a retornar ao mundo corporal, ao mundo da forma física. Aquele passo inicial no mundo espiritual para o retorno. Mais adiante nós estudaremos também acerca da união da alma e do corpo. De que forma acontece esta união da alma ao novo corpo físico? Um pouco mais adiante também estudaremos acerca das faculdades morais e intelectuais. Estudaremos também acerca da influência do organismo em relação ao espírito. E também, neste capítulo, nós estudaremos acerca da infância. A infância no corpo físico. Mesmo o espírito sendo adulto ou sendo já bastante velho, mas ele passa por este período de infância no corpo físico ou do corpo físico, porque este período é muito importante. Simpatias e antipatias terrenas, esquecimento do passado. Assim como existe aquele esquecimento quando retornamos para o mundo espiritual, aquele período de perturbação onde não lembramos de nada ou quase nada, também quando retornamos ao mundo físico em uma nova reencarnação, nós passamos por este período de esquecimento. E ainda neste capítulo de número 7, estudaremos sobre estes diversos assuntos, encerrando este capítulo lá na questão 399, conforme havíamos dito. Então, feito este preâmbulo acerca deste capítulo número 7, retorno à vida corporal, faremos aqui a leitura do primeiro questionamento feito por Kardec. Dentro deste assunto, retorno à vida corporal, e acerca dos prelúdios do retorno, o prenúncio, ou aquele sinal incontestável de que o espírito está se preparando para o retorno, aquele passo inicial para o retorno. Então Kardec, no questionamento número 330, lembrando que 330 se desdobra também em 330 letra A. Então no número 330, Kardec questionou os espíritos superiores da seguinte maneira: os espíritos conhecem a época em que reencarnarão? Será que todos os espíritos no mundo espiritual, estando no mundo espiritual, naquele período denominado de erraticidade, período entre uma existência corporal e outra existência corporal, que o espírito fica no mundo espiritual, será que todos os espíritos conhecem a época em que reencarnarão? E aí os espíritos superiores, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: eles
apresentem, como um cego sente o fogo de que se aproxima. Então aqui eles responderam de uma forma geral que os espíritos pressentem sim o momento da reencarnação, ou que está prestes chegar este momento da reencarnação, como um cego sente ou pressente o aproximar-se do fogo, porque ele irá sentir o calor. E aí eles acrescentam, sabe, que devem retornar a um corpo físico, ou retomar um instrumento físico, como sabeis que deveis morrer um dia, mas sem saber quando isso se dará. Então aqui eles falam que para a maioria dos espíritos, assim como para a maioria absoluta de nós que aqui nos encontramos no corpo físico, que sabemos que um dia nós desencarnaremos. Não ficaremos aqui animando este corpo físico eternamente, porque este corpo físico, um dia, ele cessará as suas funções orgânicas. Então nós sabemos que um dia desencarnaremos. Mas, felizmente, o Senhor da vida, na sua infinita sabedoria e misericórdia, não permite que nós, a maioria absoluta, saibamos o momento deste retorno à pátria espiritual, o momento do desencarne. Então aqui os espíritos amigos nos informam que para a maioria dos espíritos que estão no mundo espiritual, eles sabem que um dia reencarnarão, que um dia terão que retornar a um plano físico, seja aqui na Terra ou em outros mundos, mas eles não sabem exatamente, muito deles, ou a maioria deles, não sabem exatamente quando isto ocorrerá. Muitos outros, já mais esclarecidos, sabem e planejam em minúcias este momento. E aí Kardec, querendo aprofundar um tanto mais acerca deste assunto, formulou um outro questionamento, 330, letra A. E ele questionou da seguinte maneira: a reencarnação é então uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal? A reencarnação é uma necessidade para a vida espírita, como a morte é uma necessidade para a vida corporal, ou da vida corporal? Então aqui Kardec formulou sabiamente este questionamento, falando acerca de duas necessidades. Necessidade da reencarnação para a vida espírita e necessidade da desencarnação para a vida corporal. E aí eles responderam de uma forma muito sucinta, mas muito clara ao mesmo tempo. Certamente assim é. Então eles responderam apenas isto, e é o suficiente para entendermos que a reencarnação é uma necessidade, sim, para a vida espírita, da mesma forma que a morte ou a desencarnação é uma necessidade da vida corporal. Então assim fechamos este parêntese
com esta citação da questão número 330 e o seu desdobramento em 330, letra A, para na sequência seguirmos adiante com as nossas reflexões, ampliando as nossas reflexões agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 24, volume de número 7, Prelúdio da Volta, é o título deste capítulo de número 24 do livro Filosofia Espírita, da coletânea Filosofia Espírita, onde nós encontramos, como já falamos diversas vezes, encontramos nesta coletânea de Miramês comentários a todas as questões de O Livro dos Espíritos. E aí ele começa comentando da seguinte maneira, que quase todos, não são todos, quase todos os espíritos pressentem a sua volta à carne, em se cumprindo a lei da reencarnação. Porque muitos espíritos, conforme já estudamos, eles deixam o corpo físico, desencarnam, ficam um período, uma temporada, por assim dizer, no mundo espiritual e nem sabem, nem percebem que desencarnaram. A espiritualidade amiga providencia uma outra reencarnação para este tipo de espírito e eles reencarnam sem nem saberem que desencarnaram. Então é por isto que Miramês lembra aqui, no início dos seus comentários, que quase todos os espíritos pressentem a sua volta à carne. Alguns, quando a ignorância os domina, dando nascimento à revolta, são forçados a voltar ao corpo, ainda que na inconsciência, conforme havíamos dito, sem nem saberem o que está acontecendo. Mas por amor de Deus, a esta criatura ou a estas criaturas, isto acontece desta forma. Porque estes espíritos ainda estão inconscientes até mesmo da sua existência. Outros aceitam a volta diante dos conselhos dos benfeitores da espiritualidade, mas depois se arrependem e em muitos casos não chegam a nascer. Daí advém o aborto, aquele aborto espontâneo, mesmo com todos os cuidados que a futura mãe tem com o seu estado de gravidez. Porque como já sabemos e como acontece constantemente, muitas mulheres têm um desejo enorme, assim como os pais, ali na verdade o casal, a mulher e o homem, muitos têm um desejo enorme de serem pais, em especial a mulher tem aquele sonho de ser mãe. Depois de muito trabalho, muito cuidado e hoje muitos tratamentos devido ao avanço da nossa ciência, engravida e com muito cuidado tenta levar adiante a gravidez e em muitas situações isto não é possível. Às vezes a mulher por várias e várias vezes não consegue levar adiante a gravidez e acontece o aborto, o chamado aborto espontâneo, aborto natural, conforme aqui diz Miramês, apesar de todos os cuidados da mãe ou aquela futura mãe em relação ao seu estado de gravidez.
E aí ele segue dizendo: já encontramos muitos. Prestemos atenção nesta informação de Miramês. Já encontramos muitos implorando a volta ao corpo e sentem prazer em tal viagem, sabendo que é pelas vidas sucessivas a melhora espiritual. Então, em muitas situações aqui na Terra, às vezes já falamos e por vezes ouvimos os nossos jovens falarem: ah, eu não pedi para nascer. Pelo contrário, conforme aqui nos informa Miramês e tantos outros espíritos amigos, na maioria das vezes nós não pedimos para nascer. Nós imploramos para nascer. Nós imploramos uma nova oportunidade. Imploramos a volta ao corpo para continuarmos o nosso processo educativo. As variações são muitas no quadro das vidas múltiplas. Outros são ainda mais cuidadosos. Pedem um preparo alongado de maneira a não servirem de motivo de escândalo no percorrer da vida na Terra. Então aqui Miramês nos informa que as variações em relação à reencarnação, elas vão ao infinito. E muitos espíritos mais cuidadosos pedem a permissão no mundo espiritual para que eles possam ter um preparo mais alongado, para que eles possam aproveitar da melhor maneira possível o período que lhe for reservado ou que lhe tenha sido reservado aqui no corpo físico. E estas variações acerca das reencarnações, conforme nos informa André Luiz na sua obra A Vida no Mundo Espiritual, André Luiz também nos fala sobre isto, quando ele nos relata a reencarnação de uma personagem que ele denominou Segismundo, onde ele acompanhou a reencarnação de Segismundo, quando o instrutor Alexandre informa a André Luiz das variações que vão ao infinito das reencarnações devido à condição evolutiva de cada alma. Se cada um de nós nos encontramos em um degrau diferente desta imensa escada evolutiva, não seria possível e não é possível que as reencarnações sejam iguais. Da mesma forma que as desencarnações também não são iguais. Variam ao infinito. E aí Miramês segue dizendo: aqueles que trazem para o mundo físico um acervo de qualidades despertadas têm a vantagem de se livrarem de muitas tentações, saindo ilesos das emboscadas das trevas que sempre acontecem. Então, quanto maior for o preparo da alma no mundo espiritual, maiores serão as probabilidades de a sua reencarnação ser mais proveitosa. As colônias espirituais são escolas de preparo das almas, de modo que elas possam se fortalecer nas suas fraquezas, ganhando terreno no campo de atenção ou de ascensão espiritual. André Luiz nos fala dessas colônias, em especial da colônia Nosso Lar, que dá o título ao primeiro livro da coletânea A Vida no Mundo Espiritual, que é composta por 13 exemplares, que começa com o livro Nosso Lar e termina com o livro E a Vida Continua.
Então aqui Miramês nos fala destas colônias espirituais que são escolas de preparo das almas. As vidas sucessivas são uma lei universal, não somente para os seres humanos, mas para todos os reinos da natureza, fazendo parte do crescimento espiritual de toda a criação de Deus. Como o fenômeno chamado de morte, a reencarnação é também inevitável. Como a morte, que é inevitável, a reencarnação também o é. E ainda ele segue dizendo, são mudanças necessárias que sempre buscam mais luz de entendimento e de paz para o coração. Uma grande parte dos espíritos, informa Miramês, que uma grande parte dos espíritos que reencarnam pressentem o dia da volta, se ainda não o sabem. Para tanto, temos um sentido que nos faz entender o que pode acontecer conosco, como o temos de que existe um ser superior que comanda todos e tudo. A doutrina dos espíritos é, pois, uma escola de luz por nos advertir, mesmo antes de desencarnarmos, que devemos nos preparar para outras voltas ao corpo físico. Então a doutrina espírita nos esclarece, nos adverte sobre esta volta inevitável a novos corpos físicos. Então, se queremos e se pretendemos ter uma nova existência ou novas existências em corpos de carne, ocorram estas existências aqui no mundo terreno, planeta Terra ou em outros mundos, se queremos que essas existências sejam melhores, comecemos a nos preparar hoje, na atual existência, e continuemos este preparo no mundo espiritual. Porque esse preparo é nascido do amor a Deus e ao próximo, pela caridade em todos os seus sentidos, despertando no mundo íntimo os valores espirituais que possuímos como dádiva de Deus e esforço próprio. A reencarnação não vai deixar de existir porque existem aqueles que ainda não acreditam nela. Se você não acredita na reencarnação, se você não acredita na imortalidade da alma, que você continuará vivendo, quer você queira ou não, depois desta vida aqui no corpo físico, isto não vai mudar em nada a lei de Deus, que é uma lei natural. Tanto a imortalidade quanto a reencarnação, quer você aceite ou não, continuarão existindo. Porque ambas fazem parte desta lei natural, que é a lei de justiça. Lei de justiça do divino Criador. Então assim nos informa Miramês também aqui neste ponto que a reencarnação não vai deixar de existir porque existem aqueles que ainda não acreditam. Muitas pessoas ainda na atualidade nos ouvem e nos classificam como tolos, como bestas. Não importa, mas um dia eles também terão conhecimento e aceitarão a verdade, ou esta
parte da verdade, porque não somos detentores da verdade. Porque quer você aceite ou não, a reencarnação e a imortalidade da alma é uma lei natural e continuarão existindo. Por isso, é bom que busquemos entender as leis de Deus e entre todas elas vibra a reencarnação. Entendamos, aceitemos, vivenciemos a lei de Deus ou as leis de Deus para que possamos viver melhor. As vidas sucessivas nos mostram o estado de amizades que devemos possuir, estendendo o nosso amor não somente à família de sangue, porém a toda a família universal, porque hoje podemos estagiar em um país e no amanhã em outro. Hoje nós estamos na atual existência realizando este estágio aqui no planeta Terra, no país que conhecemos como Brasil. E na próxima existência, na próxima reencarnação, onde nós realizaremos este novo estágio? Em qual país deste planeta ou em qual planeta? Porque poderá nem ser aqui na Terra, muito menos na República Federativa do Brasil, este país maravilhoso que acolhe a todas as culturas, todas as religiões, todas as crenças, país laico. E aí Miramês acrescenta da seguinte maneira: se já somos conscientes desta verdade, é bom que o nosso amor comece a quebrar as barreiras e avançar sem as fronteiras que o impeçam de amar. A reencarnação é uma necessidade da alma. A reencarnação não é uma necessidade de Deus, não é um capricho de Deus. Não é uma vontade de Deus, não é castigo de Deus. A reencarnação é uma necessidade nossa. É uma necessidade da essência imortal que é a alma ou espírito, como força que a impulsiona para o alto e para Deus. Os processos da reencarnação são engenhosos. Não conhecemos como são esses processos. No entanto, os benfeitores espirituais cuidam dessa ciência em todo o universo e com todo o amor que podem dar aos que vão ingressar nos fluidos da carne. Mas é importante lembrarmos que não existe e nunca existiu e jamais existirá um processo reencarnatório sem a assistência desses benfeitores da espiritualidade maior. Não existe o acaso, não existe acidente para uma reencarnação, não existe o improviso no mundo espiritual para uma reencarnação. Tudo está planejado. Acidente ou improviso ou não programação, o acaso existe para nós aqui no plano físico que somos desorganizados. Nós já reencarnamos muitas vezes e poderemos voltar muitas e muitas vezes, herdando a terra como promessa da luz. Preparamo-nos com Jesus. As suas escolas são inúmeras na face da terra, de sorte a nos levar para as tarefas do aprendizado com a coragem da alegria. E aí Miramês encerra dizendo que o prelúdio, aquele aviso, o prenúncio da volta ao novo corpo físico,
pode ser a intuição que temos no fundo da alma e a necessidade de crescimento espiritual. Oremos e trabalhemos cultuando a caridade, que ela nos levará aos campos de luta, de modo que venceremos a nós mesmos, conhecendo as nossas necessidades e despertando os nossos valores na amplitude do amor. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado mais uma vez por sua presença, por sua participação. E até breve, em nome do Cristo nosso Senhor, quando teremos a oportunidade, com a graça e permissão de Deus, de seguirmos adiante com os nossos estudos, as nossas reflexões, para que possamos aprender um pouco mais acerca da verdadeira vida, a vida do ser imortal, que está realizando, neste momento aqui no plano físico, mais uma experiência em um corpo humano. Até breve, meus irmãos e irmãs.